A paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais este dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus para todos sempre. Irmãos, nesta feita eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, a você que está vendo esse vídeo aqui. Independente da situação que estamos passando, enfrentando, independente dos momentos de questionamentos, às vezes parece que Deus não está ouvindo nossa oração, independente dos momentos de lutas, de angústia, saiba de uma coisa: a última palavra é de Deus. Amém? A última palavra é de Deus. E saiba de uma coisa: Deus, Ele nunca perde as rédeas, Ele nunca perde o controle da situação. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Sendo assim, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra no livro do profeta Abacuque, profeta menor. E por que profeta menor, irmãos? Devido ao seu conteúdo escriturístico, pois o livro do profeta Abacuque é composto apenas de 3 capítulos, porém de grande relevância espiritual e ensino para nós aqui essa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17, 18 e 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Amém, irmãos? Irmãos, o livro do profeta Abacuque é bem oportuno para o contexto ao qual estamos vivendo nesses dias de hoje. E parafraseando a época do profeta Abacuque com a época de hoje, irmãos, é muito similar, tanto uma contra a outra. Parece que vivemos os dias do profeta Abacuque. Claro que eles não enfrentavam ou não estavam enfrentando o que estamos enfrentando nesses dias terríveis, onde todos os dias já acordamos na expectativa para ver qual vai ser o próximo noticiário, para ver se essa epidemia, essa onda vai passar logo. Os questionamentos vêm à tona e o mundo está apreensivo, está na expectativa do que pode acontecer. Mas, irmãos, Deus está no controle. Abacuque, irmãos, a sua biografia não é muito relatada na Bíblia, só em seu livro. O nome Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Abacuque também tem dentre as suas singularidades, ele tem uma que é interessante, porque o profeta de Deus, ele recebe a mensagem de Deus e entrega ao povo. Abacuque, ele age, irmãos, numa espécie de sacerdote, porque ele leva a mensagem do povo a Deus. Veja que no capítulo 1, no versículo 2, Abacuque faz a primeira pergunta a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Irmãos, para Abacuque chegar nesse ponto, Abacuque estava desesperado. Abacuque precisava de uma resposta de Deus urgente para os seus dias. Por quê? Havia violência no sentido de derramamento de sangue,
Porque a palavra violência aqui, irmãos, no hebraico é Hamas. E esse Hamas é o quê? É violência por derramamento de sangue. Havia imoralidade, havia injustiça. Ou seja, havia um caos instaurado no meio da nação. E Abacuque, mediante toda essa situação, ele roga e clama a Deus e diz: até quando clamarei eu? Entendemos que Abacuque já está clamando há um tempo. Por isso ele diz: até quando clamarei eu? E tu não me escutarás. Irmãos, coitado do homem. Quando ele disse: tu não me escutarás, Deus estava escutando. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Gritarei, violência e não salvarás. A iniquidade, irmão, havia tomado de conta. Então, na sua pequenez, parece que Abacuque entende que Deus havia se esquecido do povo. Parece que Deus havia virado as costas para o povo. Mas a Bíblia diz, irmão, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, uma palavra a qual eu amo. E Isaías faz primeiro uma pergunta, ele diz: pode uma mãe que amamenta o filho esquecer esse? E ele conclui com a resposta dizendo: mas ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Ainda que te esqueçam, ainda que te despreze, ainda que você não entenda a situação, parece que Deus virou as costas, mas Ele não virou. Ele não se esquece de mim, de você. Abacuque, irmãos, é o profeta dos questionamentos, das perguntas para Deus. A primeira pergunta que ele faz é essa. E quando Deus dá a resposta, parece que a confusão aumenta na mente do profeta Abacuque, porque ele não está entendendo o que Deus quer fazer. Porque Deus já estava preparando, era um prenúncio de que Deus havia de ensinar o povo de uma maneira difícil no cativeiro babilônico. Depois que Abacuque questiona Deus, e Deus lhe dá a resposta, e diz que havia um povo terrível, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, povo poderoso, mas era um povo ímpio, que vinha assolar aquele povo. E depois que Abacuque escuta essa resposta de Deus, ele faz mais uma pergunta a Deus, a segunda pergunta do profeta Abacuque, ainda no capítulo 1, e no versículo de número 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque não está entendendo, irmãos. Ele questiona Deus mais uma vez, ele faz a segunda pergunta a Deus, porque ele ainda não está entendendo, compreendendo o que Deus quer fazer, o trabalhar de Deus. Note como o ser humano é falho. Parece que Abacuque está querendo ensinar a Deus a fazer alguma coisa. Parece que Deus está errado, porque ele diz assim: e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Porque essa nação poderosa, sabemos que iria vir contra o povo, era a Babilônia, um povo ímpio, idólatra, um povo imoral, com sua cultura cheia de ocultismos e outras coisas mais. Era esse povo que ia vir assolar o povo chamado povo de Deus. E Abacuque fica indignado: Senhor, mas como o Senhor vai pegar este povo que é mais ímpio? Esse povo que não teme a Ti, para assolar um povo que é mais justo do que eles? Abacuque não está entendendo, irmão. Não é assim que ficamos às vezes? Não é assim que talvez estamos nesses dias que estamos enfrentando? Irmãos,
É muito questionamento, irmãos. O mundo está vivendo algo inédito. Ei, aleluia! Deus está no controle. Irmãos, Deus ainda está no seu trono, comandando, e sempre estará. Ele está no controle de tudo, irmãos. Ele tem um propósito nisso tudo. Glórias a Deus. Mas o Abacuque não está entendendo, irmãos. E assim somos nós às vezes não entendemos nada. Às vezes passamos coisas em nossas vidas que nós não entendemos, dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes na escola, não é assim? Às vezes até mesmo na igreja. O mundo, irmãos, está em desespero. Cadê os grandes, os poderosos da terra, irmãos? Cadê o milionário nesse momento? Cadê a nação poderosa? Não tem. Oh, irmãos. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, quando Ele quer ensinar o homem, quando Ele quer exortar o homem, às vezes Ele usa um gafanhoto, exércitos de gafanhoto. Ele pode até mesmo usar o momento que estamos enfrentando para nos ensinar alguma coisa, irmãos. Mas Ele está no controle de tudo. E a segunda resposta que Deus dá a Abacuque, irmãos, é poderosíssima. No capítulo 2, no versículo 4, olha o que Deus diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O ímpio vai ter o pagamento dele na hora certa. Vai chegar a conta para o ímpio pagar, irmãos. Mas o justo, ele vai viver pela fé. A Bíblia diz, irmãos, que nós não vivemos por vista. Nós não vivemos do que é aparente. Nós vivemos daquilo que, ainda que nós não estamos enxergando, mas cremos que Deus está preparando. A fé é isso, irmãos. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos dá uma definição de fé excepcional. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, irmãos. Glória a Deus por isso. Talvez hoje não está sendo um dia tão bom. Talvez as coisas não estejam tão boas hoje. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez estamos vivendo um momento, irmãos, de perplexidade. Parece que não temos saída, mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Pode ter certeza disso, irmãos. E o que Ele prometeu para mim, para você, irmãos, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Porque Deus não é mentiroso, Deus não é um homem, Deus é verdadeiro. O justo viverá pela fé, irmãos. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz, irmãos, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o versículo 37, porque é um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O versículo 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não perca as esperanças, irmãos. Não perca a fé. Deus está no controle. E quando Abacuque entende o que Deus quer fazer, quando Abacuque entende, irmãos, os propósitos de Deus, o mesmo profeta Abacuque que começou no capítulo 1 e no versículo 2, questionando a Deus, desesperado: até quando, Senhor?
cheio de perguntas, cheio de indagações a Deus. Ele que começou desesperado no capítulo 1, no capítulo 3, ele vai louvar a Deus. Ei, irmãos, assim é o justo, assim é aquele que serve a Deus. Ele pode até estar vivendo um começo de indagações, de dúvidas, não está entendendo nada, mas o final sempre vai ser de louvor e adoração a Deus, porque Ele está no controle. E quando Abacuque entende isso, ele vai louvar a Deus. E o texto que nós lemos: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Independente do que aconteça, independente se temos ou não temos, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é Ele que está no controle, é Ele que sabe todas as coisas e é Ele que sabe o que é melhor para mim, para você, meu irmão. Receba essa palavra aí no seu coração em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça. Foi Deus quem te chamou. Ele é poderoso, Ele é grande. Isaías diz que todas as nações da terra para Deus é como uma gota de água no fundo de uma bacia, irmão. Se entende o tamanho de Deus? Entende que esse problema que você está passando, que estamos enfrentando, não é nada, não é nada perante a grandeza do meu Deus e do teu Deus, do nosso Deus. Então recebe essa palavra aí no seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que se agora você está cheio de indagações, cheio de questionamentos, às vezes não está entendendo, saiba que o seu e o meu final vai ser de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.